Nos últimos meses, um nome vem causando alvoroço nas redes sociais e despertando medo em muita gente: Tracy Atlas. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de muitas pessoas relacionarem o caso com um episódio dos Simpsons, para variar, né? Onde Bart descobre um cometa prestes a destruir Springfield. Será coincidência? Profecia? Ou apenas mais uma daquelas previsões que o desenho acerta por acaso? Que bom estarmos juntos novamente para mais uma Jornada nas Estrelas. No episódio O Cometa Bart, da sexta temporada, ele descobre um cometa em rota de colisão com a Terra. A descoberta acontece por acaso, enquanto ele ajuda o diretor Skinner numa atividade de astronomia. A trama do episódio começa quando, durante um experimento na escola, Bart decide pregar uma peça no diretor Skinner, mais uma vez, colocando uma caricatura dele num balão meteorológico com uma frase provocativa com aquele jeitão dele: "Oi, eu sou o Bundão Skinner." A brincadeira sai do controle, o carro do diretor é atingido e Bart acaba sendo punido. A sentença? Acordar às 4h30 da manhã para ajudar Skinner em suas observações astronômicas, algo que para Bart era quase um castigo divino. Cansado e entediado, ele passa horas observando o céu até que, por acaso, faz uma descoberta que mudaria tudo: um cometa em rota direta com Springfield. O cometa é batizado em sua homenagem e Bart vira uma espécie de herói local, pelo menos por alguns instantes. Mas logo a euforia dá lugar ao desespero. Os cientistas confirmam que o cometa realmente está vindo em direção à Terra. O governo organiza um plano para destruí-lo com um foguete, mas o plano dá errado. O foguete falha e acaba atingindo justamente a ponte que permitiria a fuga de todo mundo da cidade. A história se desenrola de forma caótica. A população entrando em pânico, o governo tenta conter a situação e Springfield se prepara para o fim do mundo. Um enredo que, de forma cômica, reflete o medo real da humanidade diante das ameaças cósmicas. Bem, o episódio tem sua conclusão de forma inesperada. O cometa acaba se desintegrando ao entrar em contato com a atmosfera poluída de Springfield. O impacto final é mínimo. A cidade é salva, no fim das contas. A população de Springfield consegue continuar a sua vida de sempre. Um desfecho tranquilo, mas com um tom sombrio. Afinal, a linha entre o humor e o colapso global é muito mais fina do que parece. Depois que o episódio O Cometa de Bart voltou a viralizar nas redes sociais, muitos começaram a traçar paralelos entre a ficção e o que está acontecendo agora no mundo real. Afinal, o que antes era apenas uma piada sobre o fim do mundo acabou virando um assunto sério, com o nome de um objeto real: o cometa Tracy Atlas. Detectado em 1º de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, no Chile, o 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar já confirmado a cruzar o Sistema Solar. Em outras palavras, ele veio de fora de algum ponto bem distante da galáxia e está de passagem pelo nosso quintal cósmico, por assim dizer. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas a sua origem, e sim o comportamento estranho desse cometa. O professor de Harvard, Avi Loeb, um dos nomes mais polêmicos da astronomia moderna, levantou a hipótese de que o 3I Atlas talvez não seja apenas um cometa natural. Ele baseia as deduções dele em algumas características: o brilho incomum, a trajetória quase perfeita, a ausência de uma liberação clara de gases nas primeiras observações e aquela história de ficar mudando de cor, que poderiam indicar algo muito mais avançado, talvez até artificial. Em suas próprias palavras, Loeb chegou a ironizar que as pessoas deveriam tirar férias antes de 29 de outubro, data em que o cometa atingiu o ponto mais próximo do Sol.
foi suficiente para incendiar as redes. Você deve ter acompanhado. Teorias de que o Tracy Atlas poderia estar em rota de colisão com a Terra começaram a se espalhar e, claro, os fãs de Os Simpsons não perderam tempo. Nas timelines, muitos afirmam que o episódio de Bart teria previsto o caso, mostrando uma cidade entrando em pânico por causa de um cometa prestes a atingir o planeta. Exatamente o cenário que as teorias mais alarmistas descrevem hoje. Mas enquanto a internet discute se estamos diante de mais uma previsão dos Simpsons ou apenas uma coincidência astronômica, a ciência segue firme. As observações feitas por telescópios da NASA, ESA e pelo Hubble indicam que o Tracy Atlas é mesmo um cometa natural, um núcleo gelado liberando gases e poeira, sem nenhum sinal de tecnologia ou controle. Em 10 de novembro, novas imagens captadas da Espanha pelos astrônomos Frank Niblin e Michael Buechner revelaram duas emissões distintas e bem definidas, uma estrutura impressionante que vem intrigando tanto os cientistas quanto os curiosos pelo cosmos. A primeira foi uma cauda fumosa, que se estendeu por cerca de 30 minutos de arco, o equivalente ao tamanho aparente da Lua cheia vista da Terra. Já a segunda, uma anticauda formada por partículas de poeira se projetando em direção oposta, ou seja, apontando diretamente para o Sol. Essa configuração dupla chamou a atenção por sua semelhança com o comportamento de outros cometas de composição incomum, como o C216R2, conhecido por ser rico em monóxido de carbono e nitrogênio, mas pobre em poeira. Imagens anteriores, feitas nos dias 8 e 9 de novembro por astrônomos do mundo inteiro, já mostravam um cenário ainda mais complexo, com 4 a 5 jatos se abrindo em múltiplas direções, como se o Tracy Atlas estivesse liberando energia de forma irregular. Segundo o portal Earth Sky, essas características podem ter sido intensificadas pela passagem recente do cometa próximo ao Sol, o que costuma alterar drasticamente a estrutura e a composição desses corpos. Mas, como sempre, nem todos concordam com as explicações tradicionais. Em seu blog, o professor Avi Loeb voltou a sugerir que os jatos visíveis poderiam ser algo além de fenômenos naturais, talvez ligados a algum tipo de propulsão tecnológica, reabrindo o velho debate entre o natural e o artificial que surgiu desde que o cometa apareceu. Com tantas descobertas em poucos dias, o Tracy Atlas se consolida como um dos objetos mais intrigantes já observados. De suas caudas múltiplas e variação sutil de trajetória, mudança de cores, o cometa interestelar vem deixando cientistas e curiosos divididos entre o fascínio e a dúvida. Enquanto a maioria da comunidade astronômica segue firme na explicação natural, um corpo gelado que viaja há milhões de anos pelo espaço e que agora nos oferece uma rara chance de estudo, as teorias alternativas continuam ganhando força nas redes, alimentadas por nomes como Avi Loeb e por uma legião de entusiastas que veem no Tracy Atlas algo além da ciência tradicional. O episódio dos Simpsons que falamos aqui mais cedo reforça uma verdade inevitável. O universo ainda guarda mistérios que desafiam a nossa compreensão. Entre dados, hipóteses e especulações, o cometa Tracy Atlas nos faz lembrar que a fronteira entre o desconhecido e o extraordinário é muitas vezes muito mais tênue do que nós imaginamos. E se no fim das contas o Tracy Atlas for apenas um cometa, ainda assim, ele já cumpriu seu papel. Reacendeu nossa curiosidade, inspirou novas pesquisas, rendeu mais um episódio dos Simpsons e um vídeo da Fatos. Missão cumprida. E nos fez lembrar que lá fora há muito mais a ser descoberto. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.